uma vez a história de Peter Pan, o menino que não queria crescer. Então, o menino que não queria crescer, que vivia na terra do nunca, de maneira alegre e ficava brincando, se divertindo, voando pela terra do nunca, junto com seus amigos, os amigos, os meninos perdidos, os meninos que não têm pai, que não têm mãe, que viviam com o único objetivo de ficar brincando também. E ele tinha uma amiga, uma pessoa que na verdade era uma fadinha, que era a Sininho, a Tinkerbell. E ela estava sempre presente também na vida de Peter Pan, até que um dia ele conheceu uma garota. O tempo foi passando e ele conheceu uma garota, a Wendy, e ele se encantou pela Wendy e começou a conversar muito com ela, até que fez uma proposta para ela, de levá-la para a terra do nunca, o lugar onde ele morava, o lugar onde ele passava os seus dias. Então, Peter Pan levou a Wendy para a terra do nunca, porque lá que era o lugar dele, lá que ele se divertia, lá que ele gostava de estar. Mas ele tinha um inimigo. Ele tinha um inimigo, o Capitão Gancho. O Capitão Gancho era uma figura cruel, dominadora. Ele queria governar aquela terra com uma mão de ferro, literalmente, né? A mão, o gancho que havia no lugar da sua mão. Então, todos conhecem essa história, nós já assistimos isso em desenho, em filme, em várias versões, em versão da Disney, em outras versões. Nós já vimos, existem livros, existem peças teatrais a respeito desse assunto. Agora eu quero perguntar de você, qual é o grande problema de toda essa história? Por que todas as outras coisas acontecem? Qual é o grande problema dessa história? Porque, que eu falei até no início dessa narrativa, o Peter Pan queria crescer. Esse era o grande problema. Os anos passavam, o tempo passava, mas ele continuava criança. Ele continuava vivendo uma vida de diversão, uma vida de fantasia, uma vida de ausência de responsabilidades, de compromissos. Ele vivia uma vida infantil, uma vida de criança. E quando nós estamos aqui, nesse mês de agosto, falando sobre corte, nós precisamos olhar para essa história, porque ela tem muito a nos ensinar. E da mesma forma que essas dicas que foram passadas hoje à noite aqui, de uma forma divertida, descontraída, são dicas, você percebeu, né? Totalmente furadas. Nós podemos olhar para essa história de Peter Pan e descobrir muitas coisas erradas, coisas que não devemos seguir. E psicólogos chamam isso de síndrome de Peter Pan, o menino que não queria crescer. O problema é que todos nós crescemos, todas as crianças crescem. E aqueles que não crescem, eles se tornam Peter Pan. Porque eles crescem fisicamente, crescem o seu corpo, mas as suas emoções não crescem, elas ficam estagnadas, ele não vai adiante, ele tem um comportamento infantil, ele tem um comportamento infantilizado, é uma criança num corpo de adulto. Mas nós não podemos ser assim. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, queridos, todos nós deixamos de ser menino. Todos nós chegamos a ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, um adulto, um jovem e um adulto.
já maduro, já no vigor dos seus anos. Então nós precisamos deixar de agir como meninos. Precisamos deixar de falar como menino, sentir como menino, pensar como menino. Porque quem fica parado, quem fica ainda nessa terra do nunca, ele vai continuar agindo assim como menino. O seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras, enfim, todo o seu ser, vai estar desconectado do seu ser natural, do seu ser físico. Ele então é uma criança, um corpo de adulto. Você então, que quer se relacionar corretamente, que quer viver um verdadeiro romance à maneira de Deus, você que quer entrar em corte ou quer ter uma corte bem-sucedida, você que quer ter um casamento abençoado, você não pode agir como menino. Você não pode ser imaturo. Porque casamento não é para imaturos. Casamento é para pessoas maduras. Uma das causas da separação, dos divórcios em geral, de muitas vezes não dar certo o relacionamento, é justamente a imaturidade de um ou dos dois. Se um dos dois já é imaturo, a coisa tem grande chance de dar muito errado. Então nós precisamos estar atentos e seguir o conselho da palavra de Deus que diz, olha, quando eu cheguei a ser homem, eu tenho que deixar de ser menino. Olha só o que menino faz. Olha só o que a palavra de Deus diz, que quando eu era menino, eu falava como menino. Então, a primeira característica de uma pessoa imatura, uma pessoa que não condiz com a sua maturidade emocional, não condiz com a sua maturidade física, é que ele fala como menino. Ele tem uma linguagem, uma comunicação de menino. As suas palavras são infantis. As palavras têm poder. Todos nós sabemos disso. Isso é muito ministrado aqui na igreja. Palavras têm poder. Deus criou o mundo por meio da palavra. A Bíblia relata isso, pela palavra do seu poder. Ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou o sol, as estrelas, criou a lua, criou os planetas, criou as plantas, criou os animais, criou a raça humana. Tudo por meio da palavra. Então, as palavras, elas têm um poder nelas. Elas têm o poder de construir algo, de criar algo, de gerar algo. Mas elas também têm o poder de destruir algo, de matar algo. Por isso que é importante nós sabermos o que falar, nós sabermos usar as nossas palavras corretamente. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas palavras, queridos, aquilo que nós falamos, é uma expressão daquilo que nós somos. O que nós falamos é uma expressão daquilo que nós somos. A maneira que você vai falar, as palavras que você vai usar, tudo isso denuncia quem você é. Você pode tentar esconder quem você é por um tempo, mas à medida que você vai falando, à medida que os dias passam e as pessoas vão conhecendo você e você vai falando com elas, dialogando com elas, trocando diálogos com essa pessoa, você vai conhecendo quem essa pessoa é, você vai sendo conhecido também.
Então as palavras, elas mostram quem nós somos. Uma criança, ela tem uma linguagem infantil, não é assim? Criança tem linguagem infantil, é natural dela. Os assuntos de uma criança, quanto menor essa criança for, são assuntos superficiais, não são assuntos profundos, não são coisas a respeito do ser humano, não são coisas assim de grandes pensamentos, de grandes ideias, de projetos, não é isso? Por quê? Porque ela é uma criança. Ela tem uma linguagem infantil, o assunto dela é infantil, o tom de voz dela denuncia que ela é uma criança. Você pode até não estar vendo, né? Você pode até a gente ouvir só o som, um áudio, mas você vai saber, é uma criança falando pela voz, pelas coisas que ela fala, pelo tom. Às vezes a criança fala com birra, né? Com teimosia. E tudo isso são coisas que são características de criança. O problema está quando a gente cresce e fica com essa conversa de criança. O que será que você tem conversado? O que tem sido o motivo, o objeto das suas conversas? Será que você conversa muito com várias pessoas, mas só fala bobagens? Só fala de coisas triviais? Só fala da vida dos outros? Se você quer se relacionar, se você quer entrar em corte, se você quer ter um romance à maneira de Deus, você precisa ter palavras corretas, palavras maduras, você precisa ter conversas que tenham um objetivo. Você não pode simplesmente conversar bobagem. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, para que abençoe, para que beneficie aqueles que a ouvem. Se você quer um relacionamento maduro, um relacionamento abençoado, você então precisa ter um diálogo abençoado, um diálogo maduro, conversas maduras. Você não pode então falar como criança. Você não pode, por exemplo, falar tudo que lhe vem na cabeça. Não, pastor, mas comigo é assim, eu sou sincero, eu falo mesmo. Comigo não tem esse negócio não. Eu falo na lata. Isso não é maturidade, querido, isso não é sabedoria. Porque existem coisas para serem faladas em determinados momentos. E não em todos os momentos. Não estou dizendo que você tem que mentir. Estou dizendo que existe um momento de você falar determinadas coisas. Existem pessoas para quem você deve falar determinadas coisas e outras pessoas não. Então você tem que ter uma linguagem madura, uma conversa correta. Tem gente que só quer falar dos outros, né? Não fala de si, não abre o seu coração, não deixa que as pessoas se aproximem. Tem uma linguagem só, que é, na verdade, um escudo de proteção. Isso é imaturidade. Também a incapacidade de manter a sua palavra, incapacidade de cumprir a sua promessa, de cumprir aquilo que fala. Quem é que vai confiar em alguém que não cumpre a sua palavra? Como você pode se relacionar com alguém corretamente se você não confia no que ela diz? Se você já sabe que não vai acontecer? Ah, mas você não disse que ia fazer isso? Não, mas deixa para amanhã. Amanhã, vamos lá, amanhã a gente vai fazer, amanhã a gente vai. Isso é um comportamento imaturo. Você precisa... Assim como Deus, querido, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus vela pela sua palavra para a cumprir. É por isso que Jesus disse, seja o vosso sim, sim. E seja o vosso não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Olha só que sério. Não é? Então, quando nós não somos cumpridores da nossa palavra,
E eu não estou falando assim de quem falha, de quem teve alguma situação, mas estou falando daqueles que sabem que não vão cumprir a palavra, que não se esforçam para cumprir a palavra que dão. Uma pessoa assim não pode ser confiável. Deus quer falar com você hoje para dizer que você precisa ser confiável. Obrigado. Você ser confiável significa você cumprir a sua palavra. Por que que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Tem gente que fala também da sua vida de maneira destemperada, sem discernir para quem fala. Ele encosta em um e fala o que está sentindo, como ele está. Aí encosta em outro e fala também. Aí o outro vem e fala. Qual é o problema disso? Você precisa ter o discernimento de quem vai ouvir. Você não pode, por exemplo, discutir coisas espirituais, coisas profundas ou dúvidas até espirituais que você tem com um novo convertido, que você vai confundir a cabeça dele e vai ficar mais confuso ainda. Entende? Então você tem que selecionar as pessoas com quem você vai conversar. Isso não é acepção de pessoas, isso não é errado, querido. Porque tem gente que vai falando, e aí ele vai ouvindo. E nessa, muitos conselhos ele recebe que são conselhos errados. Muitas vezes nós aconselhamos pessoas que elas dizem assim, não, mas eu já falei com fulano, com Beltrano, com Cicrano, e eles disseram isso, disseram aquilo outro. Então você tem que ter cuidado com quem você fala as coisas. Um assunto pastoral é para ser discutido no ambiente pastoral. Um assunto profundo é para ser discutido num ambiente de segurança. Então você tem que ter cuidado com as suas palavras. Tem que ter cuidado para não entrar naquela de reclamação, de murmuração. É terrível quando alguém é murmurador, reclama de tudo. Ah não, está muito quente hoje, esse ar-condicionado não está funcionando. É horrível, isso não presta não, tem que trocar esse negócio. Aí no dia que o ar-condicionado está beleza, não, está muito frio isso, ninguém tem noção não, que história é essa? E por aí vai, e reclama de tudo, reclama de todos, nada está bom. Se alguém reclamar dessa decoração aqui, vai levar um cascudo, hein? Mas tem gente que vive assim. Você pode dizer, pastor, mas eu posso ter meu gosto, eu posso gostar de uma coisa. Sim, mas você não pode ficar murmurando. Você não pode ficar reclamando. A Bíblia fala claramente nisso. Murmuração foi uma das coisas que afastou o povo de Israel da terra prometida. Você lembra disso? Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. 1 Coríntios 10, 11. Então, querido, não tem uma linguagem murmuradora. Provérbios diz assim, que é melhor morar num canto da casa, é melhor morar na casa do cachorro do que com a mulher rixosa, que fica como uma goteira pingando reclamação. Tem isso lá. Então, cuidado, porque você vai usar muito as suas palavras. Se você quer entrar em corte, ou se você está em corte, você vai usar muito as suas palavras, você vai ficar conversando muito, né? Na corte você vai conversar muito, é isso que tem mais para fazer em corte, tá? Se você não sabe, é conversar, né? Então, se você quer entrar em corte ou já está em corte, você vai conversar muito. Agora, você já imaginou conversar com alguém que é murmurador? Alguém que reclama de tudo? Você chega lá, já vai reclamar da sua calça, reclamar do seu óculos, reclamar do seu relógio, reclamar do seu batom, reclamar tudo. Porque eu estou falando para homem e para mulher, tá? Reclama de tudo. Já pensou você ficar aí anos e anos vivendo assim? Ninguém merece, né?
ou se você não prestar atenção, você vai merecer, tá? Mas além de falar como menino, a pessoa imatura, ela sente como menino. As suas emoções são infantis. O que acontece? Todos nós, quando nós estávamos no mundo, nós fomos feridos nas emoções. Muitas vezes, muitos aqui talvez tenham tido experiências muito ruins de relacionamento. Talvez você tenha entregado o seu coração para alguém, e você tenha sido enganado, você tenha sido enganada, você tenha sido traído, você tenha sido rejeitada, enfim. Muitas situações complicadas aconteceram na sua vida. Ou talvez você que se converteu mais novo assim, talvez você não tenha tido essas experiências próprias, mas você viu isso acontecer talvez dentro da sua própria casa. Viu a convivência dentro de casa mais parecia de um israelense com um palestino. Era bomba para tudo quanto é lado. Aí era a gente com raiva para um lado, com raiva para o outro. Aí saía de casa e fica pai ausente. E pais separados. E começa a desgraça acontecer. E aí o que é que você pensa? Eu não quero isso para a minha vida. Não é assim, gente? E hoje em dia, nós temos inúmeros exemplos de casamentos mal sucedidos. Se você olhar dentro da sua família, se você parar para pensar e começar a lembrar da sua família, você vai lembrar de, certamente, todo mundo tem gente separada na sua família. E aí isso tudo vão sendo feridas na sua alma, que vão gerando traumas emocionais. E vão fazendo, muitas vezes, a pessoa não crescer nessa área. E aí ela sente como um menino. As suas emoções são infantilizadas. E ela se torna uma pessoa melindrosa. Uma pessoa melindrosa. Não aceita ouvir crítica, não aceita ouvir não. Não aceita ser contrariado. Qualquer coisa que fale que está contrário ao que ela queria, ao que ela pensava, ao que ela gostaria, aí a pessoa fica logo melindrosa. Se fecha-se no seu mundo. A Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros, querido. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Nós precisamos ser corrigidos, ser repreendidos. Isso faz parte do crescimento de todo ser humano. Para você ter um relacionamento maduro, um relacionamento de corte maduro, você precisa ouvir críticas, ouvir sugestões, ouvir situações que você não queria, não pensa assim. Isso faz parte do cotidiano de um ser humano. Você entende isso? Você não vai acertar todas, não. Por quê? Porque ninguém acerta todas. Todos nós somos imperfeitos. Temos falhas, temos dificuldades, temos coisas que nós ainda estamos lutando para vencer. Então você não pode ser melindroso, você não pode ter as suas emoções como se fossem um cristal, uma taça de cristal que pode quebrar a qualquer momento. Você tem que ouvir, avaliar, ver o que você precisa mudar. É isso que é emoções maduras, emoções corretas. Isso é que é você ter o sentimento correto para poder se relacionar corretamente com alguém. O outro sentimento é a impaciência. É não saber esperar o tempo certo das coisas.
A pessoa não consegue construir algo significativo, não consegue construir algo de valor, por exemplo, um relacionamento de discipulado. Ah, eu não consigo ter discípulo, mas por quê? Porque não tem paciência para gerar vínculos, para investir na pessoa. Vive nessa terra do nunca. Nunca consolida, nunca discipula, nunca investe, nunca vai atrás, nunca insiste. Tem que ser assim. As coisas, elas são processuais. Mas o menino não. O menino, ele quer tudo fácil, tudo rápido, tudo para agora. Não quero mais. Não quero mais. Mas por quê? Ah, porque eu não gostei da camisa que ela usou naquele dia. E aí, tem umas coisas que são bobagem, gente. E olha só, preste atenção. Todos nós temos defeitos. O que você tem que avaliar no período de observação, o período antes de você assumir um compromisso, é se aquele defeito que a moça tem ou que o rapaz tem, são coisas que você vai conviver, vai conseguir conviver e futuramente, quem sabe, você pode ajudá-lo, ajudá-la a superar aquilo. Mas não que você vai condicionar o seu relacionamento a uma mudança. Ou não que você vai desistir de na primeira dificuldade. Porque não tem ninguém perfeito. Ou tem? Tem alguém perfeito aí? Não tem. Você não é perfeito. Você não pode querer alguém perfeito. Você entende isso? É evidente que você tem que avaliar, que você tem que analisar se a pessoa apresenta um defeito de caráter que seja sério. Mas o que eu estou dizendo é que um sentimento infantil, um sentimento imaturo, ele desiste na primeira dificuldade. Primeiro erro, primeiro problema, por menor que seja. Na verdade, isso muitas vezes é até uma fuga, um medo de se relacionar, um medo de avançar no relacionamento. E aí você procura uma desculpa, um pretexto. Isso é sentir como menino. Outro sentimento do menino é que ele é egoísta. Você já viu criança? Criança normalmente não gosta de partilhar as coisas. Não gosta de dividir brinquedo, por exemplo. Né? Isso tem que ser ensinado para as crianças. Você que tem filho, você tem que ensinar ele a dividir brinquedo, a compartilhar as coisas, porque a natureza mesmo é uma natureza egoísta. Nossa natureza como seres humanos é assim. Uma natureza egoísta. A gente não quer compartilhar as coisas, não quer partilhar as coisas. Então, quem tem um sentimento de menino, ele quer entrar no relacionamento, mas para o seu próprio prazer, para os seus próprios interesses. Ele quer ser abençoado. E isso, queridos, todos nós sabemos, é totalmente contrário da palavra de Deus. Que diz, 1 Coríntios 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, se você está passando por sentimentos de menino, você que deveria ter sentimentos já de adultos, você precisa resolver isso na sua vida. Você não pode pensar em entrar em corte se você tem problemas sérios nessa área. Porque senão você pode até entrar em corte com alguém, mas você vai levar para dentro da corte esses problemas. E dificilmente você vai conseguir avançar e chegar ao casamento. E o pior é que se avançar, se chegar ao casamento, com problemas sérios nas emoções, lá na frente vai estourar também. Lá na frente, aquilo que foi varrido para baixo do tapete vai aparecer. Então você precisa resolver. Nós sempre orientamos aqui o seguinte: aquilo que é pendência na sua vida, que você já sabe, que são sentimentos, que são traumas emocionais sérios,
que você já identificou na sua vida, procure resolver antes de entrar num relacionamento. Antes. Se você já identificou isso, resolva antes. Busque a ajuda de Deus, busque a ajuda do seu pastor, busque a ajuda do seu discipulador para você resolver essas coisas na sua vida. Porque senão elas vão aparecer. E por fim, o menino também, o imaturo, ele pensa como menino. Os fracassos nessa área das emoções, queridos, eles são resultado de uma mentalidade errada, de uma mentalidade de deserto, da maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você enxerga, como você pensa, não como você enxerga, não com os olhos, mas com a mente. Aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. Aquilo que você pensa a respeito dos outros. Aquilo que você pensa a respeito de Deus. Esses são 3 fatores que vão ser decisivos no seu relacionamento. Como você pensa acerca de você mesmo? É isso que vai determinar. Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa quem é que vai determinar as suas atitudes. Então, se você tiver um pensamento distorcido a respeito de você mesmo, é assim que você vai agir. O que é essa mentalidade de deserto? Todos conhecem a história do povo de Israel no deserto. Eles chegaram diante da terra prometida, estavam vendo a terra, mas eles disseram, a terra que Deus havia prometido para eles, a terra que Deus jurou dar a eles, que é a terra de Israel, onde eles estão lá agora, os israelitas estão lá e se defendendo das bombas que o Hamas ataca, mas isso aí é outra história, né? Então Deus deu a terra a eles, e eles disseram assim, olha, essa terra, ela é ótima, ela mana leite e mel mesmo, ela dá muito fruto, ela é uma terra ótima. Deus acertou mesmo, né? Mas nós não podemos conquistar essa terra, porque eles são todos gigantes, eles são maiores do que o Clodson, eles são grandes. Eles são gigantes e nós somos, para os olhos deles, como gafanhotos. Foi assim que eles falaram? Josué e Caleb disseram que nada disso. Deus nos deu essa terra, então nós vamos conquistar. Olha qual foi a mentalidade. Ele não falou, não, nós somos maiores do que eles. Eles são baixinhos. Não, eles são fraquinhos. Não, nós é que somos os lutadores, os guerreiros, aprendemos MMA. E não falaram nada disso. Eles falaram assim, é terra que Deus nos deu, e por isso nós vamos conquistar. Então, essa é a chave do segredo aqui. Você tem que pensar como Deus pensa, a respeito de você mesmo. Porque senão você vai se ver com aquela baixa autoestima. Você vai achar que não serve para nada, não presta para nada, não vale nada. E isso, queridos, é mentira do diabo. Amém? Amém, gente? Não acredite na mentira do diabo. Ele que diz que você não serve para nada, mas você é valoroso, você é valioso para Deus. Deus ama você incondicionalmente. Então nós precisamos, queridos, deixar de falar como menino. Você que quer ter um relacionamento abençoado, você que quer ser um homem feliz, uma mulher feliz, um casal que cumpre o propósito de Deus nessa terra. Aqui é um homem satisfeito em Deus. Você precisa deixar de falar como menino, deixar de sentir como menino, deixar de pensar como menino. Você precisa deixar as coisas de menino.
Porque o tempo passa e você precisa amadurecer. Casamento é para pessoas completas. Olha só, no curso de noivos isso é ensinado. No curso de noivos isso é ensinado. Você, quando vai casar, você não vai completar o outro. Não é assim não. Você tem que ser uma pessoa completa em Deus. Uma pessoa completa em Deus. Não é duas metades da laranja, igual diz o Fábio Júnior, não. É uma pessoa completa casando com outra pessoa completa. E os dois se tornando um. Não é as duas metades se tornando um inteiro. É uma matemática que só Deus sabe, né? Então, você precisa deixar as coisas de menino. E essa história aqui do Peter Pan, ela nos traz esses ensinamentos. Mas dentro dessa história do Peter Pan existe um personagem, que é o personagem-chave, para a gente identificar essas situações e podermos sair delas. Esse personagem não apareceu aqui não, nessa apresentação. Qual é esse personagem que eu estou falando? É o Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele é o personagem-chave para a gente entender aqui. Porque na visão do Peter Pan, o menino que não quer crescer, o Capitão Gancho é o adulto, que é cruel, dominador, é mandão, que quer tirar ele da terra do nunca. Quem é o Capitão Gancho, querido? É a figura do pai. É a figura do pai, sabe por quê? Porque esses traumas familiares, esses traumas emocionais, melhor dizendo, e essa síndrome de não querer crescer, tem muito a ver com desestruturação familiar. Tem muito a ver com problema no relacionamento paterno. É a falta de um relacionamento paterno, ou a distorção nesse relacionamento paterno, que geram essas coisas. Por isso nós precisamos sair delas, nós precisamos vencer essas coisas. Porque se não vencermos, nós vamos estar reproduzindo essa mesma necessidade de criar uma terra do nunca. Então nós precisamos vencer isso. E eu quero dizer para você, que se você tem ou teve problemas com seu pai, ou se mesmo você nunca teve um pai, e isso pesou demais na sua vida, quero dizer para você, que você tem um pai. Você tem um pai celestial, que apesar de ser celestial, não está longe de você. Ele é um pai muito presente na sua vida. É um pai que ama você, que quer cuidar de você. Um pai em quem você pode confiar. Então, a primeira coisa é isso. Entender que você tem um pai, que Deus é o seu pai, e que você é filho dele. Quando você entende isso de verdade, você vai entender a sua identidade. Porque muita gente está em busca de relacionamentos e vive nessa busca implacável, de maneira errada, e atira para tudo quanto é lado e faz de tudo, porque não sabe quem é, não sabe que é filho de Deus, não sabe que carrega dentro de si uma porção do Espírito de Deus, não sabe que foi formado por Deus, a imagem e semelhança dele, com uma natureza divina, para viver um caráter santo. Nós precisamos, em primeiro lugar, queridos, resolver o problema da identidade.
quem você é. Porque se você é brasileiro, você não pode torcer para a Argentina, para a Alemanha, quando joga com o Brasil, não é isso? Um exemplo bem simples, né? Por quê? Porque a sua identidade vai determinar como você vai agir. Por que a gente se veste de amarelo e fica na frente de uma televisão, torcendo por um monte de jogadores que a gente nunca viu de perto, que eles não sabem da nossa existência? Por causa da nossa identidade. Então é assim, só que muito mais profundo nessa questão espiritual. Nós somos filhos de Deus. Se você entende verdadeiramente isso, você não vai viver de qualquer forma, e se agarrando com qualquer um, se agarrando com qualquer uma. Você vai viver uma vida santa, porque seu pai é santo. Você vai viver uma vida honesta, porque o seu pai é honesto, é justo. Você vai agir como ele. Porque a corte não é uma invenção de homens, é a expressão da palavra de Deus, a expressão da palavra que o seu pai deixou. Então entenda quem você é. Em segundo lugar, reconhecer que esse Deus, que é seu pai, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que você tenha uma religião. Ele não quer que você tenha uma coreografia de crente. Ele quer que você se relacione com Ele, que você o ame, que você obedeça a Ele, que você viva diariamente na presença dEle. Nós não podemos ser crentes de verdade, queridos, se nós não buscarmos a Deus em oração, na palavra, em jejum, em buscar a direção do Espírito Santo para a nossa vida. É isso sim que é ser filho de Deus, é andar na presença dEle, é receber dEle, é dar a Ele o louvor, a glória e a honra que lhe são devidos. Quando você vive assim, você vai saber o que é certo, o que é errado, você vai viver corretamente, você não vai precisar viver sobrevoando a terra do nunca, sobrevoando a realidade, sobrevoando a terra. Você vai poder ter os seus pés no chão e vivendo da maneira que Deus que agrada a Deus. Em terceiro lugar, lembre-se que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Portanto, não viva na projeção de realidade que o seu coração faz. Não faça os planos do seu coração. Não faça os planos do seu coração nessa questão emocional. Ah, porque eu idealizei isso, idealizei aquilo outro. Aí você está vivendo na síndrome da Cinderela, como foi ministrado na semana passada. Um romance ideal que não existe. Saia da terra do nunca, onde você nunca cresce, nunca avança, nunca conquista, nunca tem nada. Fica sempre criança, sempre parado. Você não nasceu para ser assim. Você nasceu para avançar. Você nasceu para andar com Deus. Você nasceu para reinar com Cristo. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Você nasceu para avançar, para amadurecer, para crescer. E por último, você precisa experimentar o perfeito amor, que é o amor que vem de Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você que tem medo de crescer, você que tem medo de se relacionar, você precisa experimentar desse amor de Deus.
Romanos 12:2 fala que nós precisamos renovar a nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todos nós. Deus tem a pessoa certa para você, no tempo certo e do jeito certo. E para isso você precisa, para que você possa esperar essa pessoa certa, e fazer as coisas do jeito certo, e esperar o tempo certo, você precisa confiar em Deus, e receber desse amor, perfeito amor. Aí então, você confia nele, e aí então você vai procurar guardar a sua vida, para que seja uma vida que agrada a Deus, para ser uma vida que vai avançar de acordo com o projeto de Deus. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, o fim que desejais. Deus nos ama e Ele tem todo o interesse de nos abençoar, queridos. Deus é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam dEle. Deus ama você, Deus tem o melhor para você. E é Ele que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar em pé?